Salve, salve família, aqui quem tá falando é o Giovanni, beleza? Mano, tamo de volta hoje pra mais um vídeo. Dessa vez vamos estar reagindo a Gabi Xavier, beleza? 6 luas superiores, os demônios mais fortes de Demon Slayer, mano. Kimetsu no Yaiba, beleza? Mano, eu pensei muito, família, e eu vou tá fazendo um teste hoje, beleza? Que é tá trazendo mais esses vídeos pra vocês, pra mim discutir sobre animes, pra vocês dar suas opiniões também, tá ligado? É isso, tipo do Intox Anime, Gabi Xavier, Cronosfera. Pode ser vídeo zoeira também, como Akashi BR, tá ligado? Mano, vou estar trazendo esses vídeos diferentes aí pra vocês, dando minha opinião sobre animes também. E, então, se vocês gostarem, família, vou tá fazendo esse teste aqui, mas se vocês gostarem, deixem nos comentários se vocês gostam da ideia, beleza? Pra não ficar trazendo só rap, assim, de anime, só música de anime, mano. Vou estar trazendo música de anime também, tá ligado? Sempre vai ter, nunca vai faltar. Mas, mano, eu quero estar trazendo esses vídeos diferentes também, porque debater sobre anime é um bagulho que eu gosto muito, certo, família? E aí eu pensei em trazer esse primeiro, mano, pra estar fazendo teste. Então deixa nos comentários se vocês gostaram da ideia e quiser mais, beleza? Mano, esses vídeos aqui geralmente vão ser maiores, tá ligado? Então conto com o apoio de vocês. Então se inscreve no canal, ativa no sininho pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? Deixa o like, mano. Comenta aí se vocês querem mais, beleza? E é isso, família. Vamos pra esse vídeo aqui, mano. Não conheço nada de Kimetsu, tá ligado? Quer dizer, nada, eu conheço pouco, mano. Muito pouco, então quase nada, família. Eu só assisti a primeira temporada e o filme, mano. Então, vai ser a história dos 6 luas superiores. Mano, não sei nada dos luas superiores. A única coisa que eu sei é do Akaza e o Doma. O Akaza por causa do filme e das músicas. E o Doma por causa das músicas. Só, família. Não sei mais nada, não sei a história de fato. Não sei o que tem por trás dos personagens, tá ligado? E vamos tá conferindo aqui, mano. Qual que é a história deles. Tenho certeza que vai ser pesada, né? Shonen, geralmente, histórias são muito pesadas dos personagens. Vamos aqui tá conferindo, família. Como que vai estar esse vídeo, beleza? Se vocês gostaram, tá ligado? Deixa aí o apoio de vocês, certo? Em 3, 2, 1, play. Oi, eu sou Mano, Gabi Xavier acompanha muito, família. Acho muito da hora, tá ligado? Vamos conversar de Kimetsu mesmo Então, após vamos o tá fundo conferindo ali. aí. Por Tomar enquanto, spoiler. mais uma vez, se vocês quiserem mais vídeos como esse, antes de sair o próximo filme, que vai ser a continuação adaptada de Demon Slayer, por favor, deixa o like, pede muito aqui embaixo, deixe sugestões de temas que a gente volta. Mas dessa vez a gente vai conversar sobre demônios dessa história, sobre os mais poderosos demônios abaixo de Muzan Kibutsuji. Vamos falar dos 12 Kizuki, os 12 demônios da lua, e na verdade vamos explicar o grupo, entre aqui linhas gerais, e aprofundar na história de cada uma das 6 luas superiores. Aqui no canal já tem um vídeo explicando justamente a origem do Muzan, como ele se tornou um Oni. Se vocês quiserem esse vídeo, família, da origem do Muzan, deixa nos comentários, beleza? Após a sua transformação, o Muzan tem a possibilidade ali de transformar humanos em demônios e de dar um upgradezinho, dar uma dose ou várias doses extras do seu sangue para alguns demônios, que alguns deles podem ter capacidade de receber muitas doses ilimitadas e ficando cada vez mais fortes. Assim, ele criou o grupo das 12 luas, os demônios que seriam ali então responsáveis por tanto investigar questões importantes para ele, mapear locais, como principalmente para conseguir achar a Blue Spider Lily, o teórico ingrediente ali fundamental para ele ficar de uma vez totalmente ali invulnerável, inclusive ao sol. Para entender essa parte é melhor você assistir o vídeo do Muzan, vai estar no card aqui em cima assim que eu lembrar de colocar. Mas esses 12 demônios eram divididos então em 2 grupos de 6. As 6 luas inferiores eram aqueles mais fracos, que inclusive ao longo dos anos são derrotados muitas vezes. Os inferiores são bem esquecidos, né, família? Mas as 6 luas superiores, os mais fortes desse grupo, aqueles mais próximos ao Muzan, embora nenhum deles seja de fato íntimo a este Oni superior, eles sim estão quando começamos a assistir ao anime há mais de um século sem serem derrotados, ou seja, eles só matam ali os espadachins, os exterminadores de Oni, e não são exterminados. Comentando agora sobre a história desses 6 mais fortes, e lembrando, eu vou comentar sobre esses 6 que existem no momento que a gente começa a assistir ou ler Demon Slayer. A lua superior 1, o demônio mais forte entre esses 6 é o Kokushibo. Aqui no canal também tem um vídeo comentando mais sobre o seu passado, mas o que a gente precisa saber é que como Oni inicialmente, ele é bem mais frio, reservado, ele simplesmente está sempre ali seguindo as regras que eles precisam seguir e dizendo para os outros demônios ali das luas superiores que eles precisam seguir hierarquia, não questionar ordens. Ele parece ser bem reservado e esconde no fundo da alma dele grandes traumas e questões desde a sua fase humana.
Você vê que ele é um demônio diferenciado porque ele tem técnicas de espadachim. Ele utiliza uma técnica de respiração exclusiva dele, até onde a gente viu, a respiração da lua. Estão fazendo obra agora, eu não tenho muito o que fazer. Isso porque quando humano, ele também era um exterminador de Onis. Ele nasceu no período Sengoku como um humano, afinal de contas, e ele junto do seu irmão Yorichi eram 2 exterminadores de demônios. Muito habilidosos com a espada, ele era um espadachim muito bom, porém ele era mais fraco que o mais habilidoso de todos, Yorichi, o seu irmão gêmeo. Fatores importantes para ele decidir virar um demônio, um ser que justamente ele estava ali combatendo ao longo dos anos, é que antes dos seus 25 anos, ele conseguiu uma marca que, entre linhas gerais aqui, faria com que ele tivesse um boost, um aperfeiçoamento, melhoras nas suas técnicas, habilidades de luta em certo período, porém, por causa disso, ele teria um limite de vida de 25 anos no máximo. É como se essas marcas dessem aos espadachins habilidades que sugassem muito da energia do seu corpo, propiciando técnicas incríveis, formas maravilhosas de lutar, mas te tomando energia vital. Ele não queria morrer e mais que isso, ele sempre foi frustrado por ser mais fraco que o seu irmão. Um misto de frustração e admiração, porque ele queria ser igual àquele irmão, ele queria ser mais forte que aquele irmão, batidas no fundo do vídeo. Mas ele não conseguiria como humano e ele tinha pouco tempo na cabeça dele. Por isso, ele aceitou se transformar em um demônio e não apenas um demônio, um dos mais fortes entre os que a gente conhece. Doma, a lua superior 2, o segundo demônio mais forte desse grupo. Aquele que tem o Kekijutsu, a sua habilidade demoníaca do sangue, capaz de transformar o seu sangue em gelo que ele utiliza em diversos ataques. Aquele que consegue engolir um corpo humano inteiro sem mastigar. Ele também esconde um passado bem cheio de problemas como humano. Não para ele, é bom dizer, porque Doma, desde humano, não tinha muitos sentimentos. Sentimentos, aliás, são questões que ele diz não compreender, parece uma ilusão. Ele sabe muito bem fingir sentimentos, ele é alguém carismático, sorridente, encantador se ele quiser ser, mas muito frio. Não parece ter empatia por ninguém, não parece ter encanto verdadeiro por ninguém, e isso desde criança. Quando criança, Doma ficou ali muito conhecido porque ele tinha olhos muito coloridos, como um arco-íris, e assim ele foi colocado pelos seus pais para ser o líder de um culto religioso. Tratado desde criança como uma divindade, treinado para ser o líder do culto do paraíso eterno. Como ele cresceu, né? Que criança abençoada, que criança cheia de luz, mas aconteceu uma tragédia muito grande na sua família. Já cresceu errado, na família. A sua mãe descobriu que o marido, pai do Doma, estava se relacionando com várias discípulas do culto. Assim, num surto louca, muito revoltada. É por isso que ela mata ele, tá ligado? Fala depois no rap, menina, se mata também. Doma viu a cena, ele chegou e estava ali o cômodo todo bagunçado, cheio de sangue. O que ele sentiu? Nada muito ali sentimental. Nós vimos isso no rap. Ele ficou extremamente incomodado com a bagunça, com o sangue. Se eu lembrar, vai ter no card. Com o cheiro de sangue, porque ele não era demônio naquela época, ele não curtia essa sensação, e ficou pensando que ele precisava arejar o cômodo para não ficar aquele negócio entranhado nos móveis. Preocupação com sua mãe, com seu pai? Não, zero. Aos 20 anos, então, ele acabou sendo transformado por Muzan Butsuji em um demônio, e não apenas um demônio, ele rapidamente alcançou o patamar de Lua Superior 2. Já a Lua Superior 3, a caça, esse sim tem um passado muito dolorido que dificilmente não te deixava com o coração molinho, apesar de todos os seus feitos como demônios. Lembrando que eles esquecem do seu passado a partir da sua transformação. Bem, a sua vida foi muito sofrida desde muito jovem. Esse demônio que hoje tem habilidades aí com o seu sangue demoníaco, o Kekijutsu, para liberar ondas de choque, esse demônio que tem capacidades de luta, técnicas marciais muito aperfeiçoadas, porque ele já conhecia quando humano e apenas a melhorou quando virou um demônio de fato, ele, quando jovem, era bem pobre. E tinha um pai que ele gostava muito, que tinha uma doença, era muito frágil, não tinha dinheiro para comprar remédios. Para conseguir cuidar do pai e ter remédios para o tratar, ele começou a roubar carteiras nas cidades. Assim, ele foi preso 1, 2, 3 vezes. E para cada prisão, ele ganhou uma marca, uma listra tatuada no seu braço. Na terceira vez, com a terceira marca, ele foi ameaçado, chamado de criança demoníaca. E se ele
fosse pego outra vez roubando, ele perderia os braços. Hakud, que era o seu nome verdadeiro quando humano, volta para casa após isso, como se nada tivesse acontecido, mas o seu pai, doente, soube da terceira prisão do filho e sabia que ele fazia isso para comprar os seus medicamentos e por isso o pai ele acabou se matando, né? Se matou. Foi um grande sofrimento para Hakud. Mano, Ainda leu uma carta do pai de despedida dizendo que ele tinha muito tempo para melhorar a vida. Acabar com os costumes de roubar as pessoas entra na linha porque ele não quer sobreviver às custas dos dinheiros roubados dos outros. Não. Revoltado, sem um pai, sem um lar, com tatuagens que o marcavam como criminoso, ele é expulso de Edo, o nome antigo de Tóquio, e ele, revoltado, começa a acostumar a bater em pessoas. Em certo momento, ele tá lá num local, no vilarejo, quase matando 7 homens adultos, e chega um cara do nada. Keizo, o dono de um dojo daquele local, chega feliz, o tratando bem, como se não tivesse medo daquele garoto, sendo simpático, e o Hakud fica irritado. O Hakud, inclusive, aceita a proposta de Keizo de lutarem ali mesmo com um sorriso enorme no rosto, achando que vai bater nele como bateu nos outros 7, e ele perde. Porque Keizo sabia uma técnica de luta que ele, inclusive, gostaria de ensinar no seu dojo, mas ele estava sem alunos, porque um cara de um dojo local, perto e rival estavam impedindo de pegar novos discípulos. Hakud se tornaria não só um discípulo do Keizo, mas também estaria ali a pedido do Keizo para tratar a sua filha, que muito nova estava doente, e a mãe dela, talvez por estresse, se afogou, talvez teria se matado pelo estresse de cuidar de uma filha que parecia não ter futuro. Hakud já estava acostumado a cuidar de pessoas doentes, afinal ele cuidava muito bem do pai. Mano, eu quero saber muito porque eles foram envenenados, tá ligado? E como nas horas vagas ele já treinava com o Keizo, ele conseguiu melhorar as suas habilidades de luta, ganhar o apreço daquele homem que disse pra ele que no futuro gostaria que ele, Hakud, herdasse o dojo e ainda ficasse noivo da sua própria filha. E ele aceita. Muito tímido, ambos ali se tornam noivos, eles já estavam mais próximos ao longo desses anos, mas as coisas não ficaram tão bem. Você achou que a vida dele ia ser boa e ele se transformou em demônio porque sim? Pois é. Hakud acabou fazendo uma breve viagem para visitar o túmulo do seu pai, para contar para ele ali na beira do túmulo que ele estava noivo, que ele ia se casar, como a sua vida estava boa e na sua ausência algo terrível acontece. No período em que Hakud estava no dojo de Keizo, novos alunos chegaram, o dojo cresceu e o rival, lembra que eu comentei que não gostaria que Keizo tivesse alunos, que queria inclusive aquela terra, aquele território para ele dá um jeito de acabar com o Keizo e com a filha dele também. Na ausência de Hakud, ele envenenou um poço em que ambos tomavam água. E quando Hakud volta, ele encontra os dois mortos. Enfurecido, ele mata 67 alunos desse dojo, deixando todos irreconhecíveis com as próprias mãos. Ensandecido com a situação. Essa chacina de humanos chamou a atenção de Muzan, que achava que era um demônio perdido ali, que estava e ficou encantado. Bem, vamos ver esse demônio, ele pode ser interessante. E na verdade ele chega e encontra um humano. Muzan se decepciona, mas aproveita a oportunidade para transformá-lo, ele, Hakud, em um demônio. Desiludido, após tantas perdas, após tantas injustiças, Hakud aceita, se transforma em um Oni, esquece o seu passado, mas, por motivos que ele não se recorda como um demônio, ele nunca feria mulheres. E tinha uma vontade cada vez maior de ser mais forte, o mais forte possível. Tudo ligado ao passado dele, tá ligado? Do seu passado, em que ele precisaria de força, quem sabe, para evitar tantas tragédias. Hantengu é a lua superior 4, quando a gente começa a história de Demon Qualquer outro aí que aparece, um demônio que quando você o vê, ele está sempre choroso, com muito medo, covarde, e isso é a sua força. Com o seu Kikijutsu, quanto maior o seu desespero, mais ele consegue liberar e fortalecer personalidades diferentes da original dessa medrosa. Ele personifica outros demônios, cada um representando um sentimento, uma personalidade que lutam por ele e que deixam, inclusive, o adversário numa situação bem difícil. O corpo principal é aquele que representa justamente o medo, aquele covarde que, teoricamente, não está fazendo mal a ninguém. As 6 personalidades ou sentimentos são aqueles de raiva, ódio, prazer, tristeza, ressentimento, descontração, e cada uma se apresenta de uma forma diferente, por isso que ele é um demônio, um desafio dificílimo para qualquer espadachim. E você pensa, esse cara com personalidades múltiplas, com algum problema de dissociação do eu, quem ele era como humano?
Como humano, o que nós sabemos sobre ele é que ele era responsável por vários assassinatos e roubos, mas que quando ele era acusado disso, sabe o que ele falava? Não fui eu! As culpadas são essas mãos aqui. Eu não fiz nada. Como se o seu próprio corpo respondesse pelo que ele tinha feito e a sua mente não. Foi eu, foi minha mão, hein? A gente já vê que como humano ele já tinha esse problema ali, talvez uma dificuldade de se reconhecer, de se assumir, de ver a própria culpa, embora ele tivesse sentimentos terríveis dentro de si. A Lua Superior 5, ou Gyoko, é o mais misterioso em relação ao seu passado, pois não sabemos absolutamente nada. Apesar disso, como demônio, o que nós vemos é que ele é extremamente arrogante, invejoso, se acha incrível, que constrói obras de arte, peças maravilhosas e fica extremamente irritado se você disser que não é algo tão bom assim. Esses vasos e potes que ele cria como obras perfeitas na sua visão são muito importantes na hora dele usar o seu Kikijutsu, a sua habilidade demoníaca. Ele utiliza de diversas maneiras os potes para liberar criaturas demoníacas como peixes ou tentáculos gigantescos, algumas habilidades de água, coisas que você vai ver ao longo da história de Demon Slayer. Ele é um demônio perigoso, muito arrogante, mas o passado dele como humano, infelizmente, a gente não conhece. Para falar de Lua Superior 6, esses aí é o que tá passando agora, né? Os mais fracos dessa listinha, a gente precisa citar mas também não sei nada, nomes, porque nesse posto a gente tem dois irmãos trabalhando unidos juntos. Os Gyutaro dois e Daki, são embora o Muzan já tenha afirmado uma vez que a verdadeira Lua Superior 6 é o irmão Gyutaro. Gyutaro tem algumas habilidades com o seu Kikijutsu de liberar lâminas de sangue extremamente rápidas e muito afiadas. E Daki tem uma habilidade com o seu sangue demoníaco de usar faixas que estão atreladas ao seu corpo também para ataques muito mortais e extremamente rápidos. Apesar de Daki ser um Oni especial, segundo Muzan mesmo falou, ela só está nessa posição por causa dos talentos do seu irmão. Daki e Gyutaro estão muito ligados na hora dos seus ataques, que são extremamente bem combinados, harmônicos e coordenados, porque Gyutaro implantou ali na Daki, na sua irmã, um dos seus olhos na testa dela. Por isso eles conseguem prever movimentos, saber localização um do outro, e por isso o ataque combinado é a maior dificuldade, talvez, para qualquer inimigo. Eles são Como muito fortes, humanos, Daki se chamava Os dois são muito fortes, o mesmo nome da doença que depois teria matado a mãe dela e do Gyutaro. Eles eram muito pobres, a casta mais pobre que existia no distrito da Luz Vermelha, o Red Light District, e eles então tinham muita dificuldade. Inclusive, a existência deles era um fardo para a própria mãe. Segundo Gyutaro lembra, a mãe deles tentou se matar diversas vezes antes dele nascer e após ele nascer, porque ele custava dinheiro, né, demandava ali coisas que ela não tinha, ela também tentou matar o garoto. Mas ele era muito resistente, apesar de muito magrinho, frágil, segundo ele, de uma aparência horrorosa, e ele sobrevivia. E ele dava um jeito de viver, apesar de ser ironizado e zoado em todos os locais por causa justamente da sua aparência. Pessoas jogavam pedra nele. E o maior orgulho dele, o primeiro orgulho dele, foi a sua irmã, Ume, que quando humana já era lindíssima. E como Gyutaro era bom de briga, ele acabou arranjando um emprego como cobrador, ele cobrava dívidas, ele batia bastante nas pessoas, e segundo ele pensa, a própria aparência dele já enojava quem ele chegava perto, e aí ele começou a pensar que a sua feiura era um grande trunfo. Contraponto da hora, né, ele gostava muito da sua irmã, era um grande orgulho, mas quando ela tinha 13 anos, ela foi trabalhar em um bordel, e em certo dia, ela acabou tirando o olho de um samurai, um cliente, não se sabe se ele atacou, se foi defesa, com um grampo. E assim ela acabou sendo pega, tanto por esse samurai como com o aval da dona do bordel, para ser amarrada e queimada viva. Gyutaro não estava perto. Quando ele chega, ele apenas encontra sua irmã carbonizada. Ainda com um pouco de vida, a irmã está ali nos braços de Gyutaro, que grita desesperado, que quer a irmã de volta. E lá aparece a dona do bordel e o samurai que fez isso. Nossa, mais um que... E ele tenta atacar Gyutaro, mas naquele momento, muito rapidamente, Gyutaro acaba com a dona do bordel e com o samurai. Rápido, ligeiro, a sangue frio, com ódio pelo que aconteceu com a irmã dele. Foi Doma, o Lua Superior 2, que encontrou Gyutaro naquele local, daquele jeito, e ele ofereceu então o sangue demoníaco para que os dois, se Muzan permitisse, pudessem ser transformados em Onis. Assim eles foram transformados e depois viraram então a Lua Superior 6, um par
de irmãos com um passado terrível e com um futuro cheio de sangue. Essa é a história das 6 luas superiores, o passado daqueles que lutam ao lado de Muzan para acabar com seus inimigos, com os terminadores de demônios, para chegar talvez naquele ingrediente secreto que faça o Muzan finalmente ser invencível, inclusive embaixo do sol. Muito bem, esses são os demônios. Alguns deles já eram pessoas terríveis antes da transformação, outros tiveram passado. Eu sei que tem mais, né, família? Desilusões. Eu só não sei se tipo, viram depois ou eram antes. A transformação. Mas eu sei que tem mais, tipo aquela mina ali. Esqueceram o seu eu anterior. E agora então me conta o que você pensa desses 6. Qual o seu demônio favorito? Mas não lembro. Qual deles você gosta mais? Se é que você gosta de algum, ou qual você está ali torcendo desde o início da história para ver ele finalmente morrer? Me conta aí, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Esse foi mais um vídeo de sugestão de vocês, portanto, deixem sugestões aqui embaixo que eu tô sempre de olho. Deixa o seu like, é importante pra mim, hein? Se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau! Foi isso, família. Nossa, brabo demais, mano. Deixar o like aqui. Como eu falei, eu não conhecia, mano, a história mesmo. Tipo, a fundo, assim, tá ligado? Eu conhecia do rap, assim, mas o rap não fala 100% da história, tá ligado? E, mano, pesado demais. A história dos duas, mano, brabo demais, família. O visual dos duas, mano, eu acho muito bonito também, mano. Nossa. Os mais... que tem história mais pesada, assim, é o sexto, né? Os 2 irmãos. O 2 e o 3, que é a casa, mano. E o Dom, mano. São os únicos, assim, que tem uma história mais pesada, tá ligado? O resto, mano, não, pelo menos não tratou aqui de uma maneira mais pesada. O Lua Superior 1 mostrou que ele tem alguma coisa do passado dele, talvez nessa época que a Gabi Xavier falou não tivesse muito revelado, então talvez era por isso que ela não falou tanto assim dele, tá ligado? E os outros lá, mano, aquele que é feião lá, que até esqueci, acho que é o 5º, e o 4º é um psicopata, também não tem tanta história assim, mano. Pelo que falou ali, não se sabe muito sobre o passado deles, tá ligado? Mas um é que era psicopata, o outro não sabia tanto. Mas foi isso, família, brabo demais, mano. Deixa aí nos comentários também qual que é a lua favorita de vocês e qual que vocês mais odeiam, beleza? Já falei que a que eu mais gosto é a casa e a que eu mais odeio é o Dom, mano. Com certeza o cara matou a Shinobu, tá ligado? Minha favorita. Mas foi isso, mano. Brabo demais esse vídeo. E deixa aí nos comentários se vocês gostam de vídeo assim também, mano, que eu vou estar trazendo pra vocês, mano. Esse aqui foi mais pra conhecer os duas e não dar tanta minha opinião, já que eu não conheço. Então não vou falar sobre o que eu não conheço, tá ligado? Então, mas vocês podem falar aí no comentário. Deixa aí mais sobre os duas que vocês sabem mais. Deixa aí sobre os outros duas que não mostrou o que eu falei pra vocês. E é isso, família, se vocês gostou, deixa o like, se inscreva no canal que ajuda muito, ativa o sininho pra vocês não estar perdendo nenhum vídeo. E é isso, valeu, falou.